Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar como funciona a variável especial do Shell IFS, que é o Internal Field Separator. A variável IFS no Linux ela desempenha um papel fundamental na interpretação de campos em script de Shell. Compreender o seu funcionamento pode ser útil para a manipulação de string e arquivos em diversas situações. O que é então essa variável especial IFS? Ela determina quais caracteres são usados como separadores de campo ao dividir uma sequência de strings de caracteres. Aqui, o valor padrão que ele tem é um espaço, uma tabulação e uma nova linha. Esses então são os caracteres padrão. Essa configuração permite que comandos como read e for interpretem corretamente os campos em arquivos e entradas do usuário. Então, como vocês podem fazer para estar visualizando o valor atual do IFS? Eu encontrei duas formas mais viáveis possíveis de você fazer essa visualização. Primeiro é usando o cat. O parâmetro barra maiúsculo ele mostra todos os caracteres possíveis. Então ele vai mostrar todos os caracteres possíveis do IFS. Tem gente que usa variáveis mais simples, né? Usa um E minúsculo com o parâmetro T, mas assim também funciona. Assim é mais simplificado, vai funcionar perfeitamente. Eu vou copiar aqui para vocês. E aqui no terminal, nós vamos colar, vamos dar Enter. E vocês podem ver que ele tem o espaço, a tabulação e o Enter. Que são esses os caracteres. Agora, existe uma forma melhor de você fazer essa visualização, que é dessa forma aqui. O %Q ele não vai interpretar os caracteres de escape. Então você vai ver a variável IFS literalmente. Aí você pode ver dessa forma. Vamos copiar. Aqui eu vou colar. E olha só que interessante. O dólar ele não foi interpretado. Então você pode ver literalmente todas essas opções que eu falei. O espaço, a tabulação e a nova linha. Então, dessa forma, usando o %Q, você consegue visualizar literalmente então os caracteres presentes. Dessa forma aqui. Aí você pode visualizar dessa forma aqui, ou então você pode visualizar dessa forma aqui. E dessa forma é a definição padrão. Agora, continuando, exatamente como eu falei, o comando cat com o parâmetro A, ele exibe caracteres especiais de forma visível. O printf ele escapa os caracteres especiais, ou seja, os caracteres especiais eles não são interpretados. Como vocês podem então alterar a variável IFS em caso de necessidade? Note que tem que ser em caso de necessidade. Geralmente não é muito recomendado a manipulação dessa variável, mas ela ajuda bastante em algumas tarefas. Ele permite definir separadores personalizados. Claro, você pode definir mais de um caráter como separador. E aí, para restaurar o padrão, você define as configurações padrão. Então, o que significa o $aspas simples no bash? Aqui eu acabei achando interessante mostrar para vocês. Ele é usado para interpretar a sequência de escape dentro de strings no bash. Por exemplo, dessa forma. O eco por padrão ele tem uma forma de fazer essa interpretação, que é usando eco barra E. Dessa forma ele vai fazer a interpretação. Aí eu vou só copiar isso aqui, linha 1, linha 2. Então, por padrão o eco faz isso. Só que daí você teria que usar eco toda a vida para fazer essa definição, né? Então, ao invés disso, se você quiser definir uma variável com sequência de escape, o que você vai fazer? Você vai usar dessa forma, porque daí você não vai usar eco barra E para isso. Você vai usar diretamente uma sequência de escape, você vai querer escapar eles. Aí você usa essa instrução. É a mesma coisa. Sem o eco barra E, ainda assim é possível fazer o escape do barra N usando dessa forma. Agora vamos continuar. Como eu falei, essa saída. Então, o que vocês podem perceber?
Isso aqui é útil para restaurar o IFS com o espaço, a tabulação e a nova linha, sem precisar de aspas duplas ou concatenar strings manualmente. Aqui um detalhe importante, sempre salvar e restaurar o valor original do IFS ao alterá-lo temporariamente. Aqui é uma das formas de você estar fazendo isso. Salva numa variável temporária, muda e depois retorna. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Vou colar aqui rapidinho, vou dar o Enter, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui tinha os delimitadores, os 2 pontos, e aqui passou sem os delimitadores. Aí você pode usar dessa forma também. O valor do IFS ele vai continuar o mesmo, não alterou. E esse é o comportamento padrão. Então aqui tem alguns exemplos de uso. Ler valores separados por 2 pontos. Ó, vocês podem fazer dessa forma também. Você pode passar como uma variável para um comando. E daí vai funcionar também dessa forma. Aí você não precisa salvar temporariamente. Vamos copiar. Vou colar. Ó, funcionou perfeitamente. Vocês podem perceber que não alterou o valor da variável original dessa forma. Porque o IFS ele foi alterado apenas para o read. Dessa forma então também funciona. Você pode fazer uma iteração com for, também vai funcionar. Aqui notem que eu coloquei espaços vazios entre os delimitadores, que vai funcionar também dessa forma. Aí ó, você tem um delimitador, outro delimitador e vai ter o espaço vazio. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Aqui vai acabar passando 100. Aqui ele vai pegar o vazio por causa do delimitador. E daí vocês conseguem ver certinho o que está acontecendo. Eu vou copiar. Eu vou colar, vou dar um Enter, vocês podem perceber, ele separou o full da variável, extraiu, o bar também ele acabou extraindo, ele pegou o caractere vazio, ele pegou o espaço vazio, por causa dos delimitadores, pegou o full bar e pegou o espaço vazio por causa do delimitador. Então você também pode fazer um processo diferente. Você pode usar também na expansão de parâmetro. A expansão do asterisco ele pode ser afetada pela configuração do IFS. Aqui eu vou explicar basicamente o que está acontecendo. Primeiro eu vou alterar a variável do IFS. Eu vou querer todos os diretórios da pasta home. Aí eu vou expandir dessa forma. Expandido dessa forma, eu salvo na variável todo o conteúdo da expansão. Aqui eu vou explicar rapidinho para vocês. Isso aqui é uma propriedade do Shell. Isso aqui é uma lista. Você vai listar todo o conteúdo de uma lista. Aqui eu estou tirando a barra do final dos diretórios, porque eu quero só os diretórios. Aí vai salvar essa barrinha. Vamos supor que você não quer a barra. Então, isso aqui ele vai tirar o que você quiser da frente, de trás. Isso aqui ele começa de trás para frente. Aí ele vai pegar de trás para frente e vai remover o que tu quiser. Ó, aí ele remove o que tu quiser de trás para frente. Aí eu só vou querer remover a barra do final. E eu vou salvar isso em home tiers. E o que acontece? Eu estou usando esse IFS. Então ele vai expandir usando um delimitador, que geralmente é o espaço. Mas como o IFS está definido com 2 pontos, ele vai usar o delimitador 2 pontos. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui vai funcionar. Não há a necessidade de copiar o Chopt que eu botei como exemplo. Eu vou copiar apenas essas 5 linhas. Vou colar, vou dar Enter. E olha só o que aconteceu. O delimitador então foi o 2 pontos. E dessa forma você consegue simplificar bastante o seu trabalho. Então, qual que é a vantagem do uso do IFS? Ele vai permitir uma manipulação flexível de strings separada por delimitadores. Facilita o processamento de arquivos CSV e textos estruturados. Reduz a necessidade de alguns comandos, como por exemplo, cut, twk, e tem mais alguns comandos que ele também vai reduzir a necessidade, porque ele vai simplificar bastante o trabalho. E quando vai ser recomendado alterar o IFS? Por exemplo, se você evitar mudanças globais e preferir alterações temporárias dentro de scripts. Aí o que acontece? Você vai restaurar o valor padrão após o uso para evitar erros inesperados.
que é o recomendado. Você salva ele numa variável temporariamente, restaura, fica tudo certo. Teste cuidadosamente antes de implementar em produção, porque se em produção algo der errado, vai dar problema. Aí você vai ter que corrigir manualmente. Claro, não tem muito segredo, só voltar aqui em cima, define a variável dessa forma, já corrige o problema. Mas o bom é evitar precisar fazer assim. Então, para fazer uma conclusão, essa variável ela é poderosa para manipulação de strings no shell, especialmente em scripts automatizados. Seu uso adequado pode simplificar processos, mas é essencial aplicá-la com precaução para evitar problemas inesperados no ambiente de execução. E é basicamente esse o uso do IFS, caso seja necessário. Lembrando sempre de tomar cuidado na manipulação dessa variável. Em caso de problema, restaurar ela para esses valores padrão, que daí vai ficar tudo certo. Embora não seja muito recomendado em alguns casos, ele é bastante útil. Então esse é o vídeo. E se você gostou dessa dica, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!